Bíblia Sagrada, Livro de Atos, capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e, com perspicácia, tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo. Por isso, peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lisias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 2 dias atrás, para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar o meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nem nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar se tem algo contra mim. Pergunte a estes homens que aqui estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores, porque creio na ressurreição dos mortos. Neste momento, Félix tinha bastante conhecimento sobre o caminho. Interrompeu a audiência e disse: esperem até Lisias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo, e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir, por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos. E Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E, uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo da prisão.
Bíblia Sagrada, Livro de Atos, capítulo 25. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês que têm autoridade, voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo de errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus, vindos de Jerusalém, se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer, mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e, por fim, respondeu: muito bem, você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele, quando estive em Jerusalém. Os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações. Mas ele apelou ao imperador para que julgue seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu: amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e, em seguida, disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso, eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que, depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Bíblia Sagrada, Livro dos Atos, capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz
de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância, entre meu povo e depois em Jerusalém. Também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa de minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que as 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, ó Rei, acusam-me por causa dessa esperança. Por que lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo, e eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, ainda há caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrarei no futuro, e eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Portanto, Rei Agripa, obedeci à visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem arrepender-se, voltar-se para Deus e mostrar, por meio de suas boas obras, que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Mas Deus tem me protegido até este momento para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos e, desse modo, anunciaria a luz de Deus tanto aos judeus como aos gentios. De repente, Festo gritou: Paulo, você está louco. O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho a certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa o interrompeu. Você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em tão pouco tempo? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo. Peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto por estas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros
se levantaram e se retiraram. Enquanto saíam, conversavam entre si e concordaram: esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Bíblia Sagrada, Livro de Atos, capítulo 27. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguimos por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Quinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de fronte ao Cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E, uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiram manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areias de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado Bons Portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida, pois
Ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: Não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14ª noite de tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo, então, disse ao oficial no comando e aos soldados: Se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora, para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu-o em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois, afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Bíblia Sagrada, Livro dos Atos, capítulo 28. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia, havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias, ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e, chegada a hora de partirmos,
O povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia, sob a guarda de um soldado. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas, quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos. E também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes, porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia, e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então marcaram uma data e, nesse dia, muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e, desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram e, depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados, por meio do profeta Isaías: vai e diga a este povo: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois dele ter dito essas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma.